Na leitura do testamento, minha mãe entregou à minha irmã uma herança equivalente a 150 milhões de reais, como se fosse uma simples cortesia, um troco de padaria. Eu não recebi nada. Nenhum envelope, nenhum cheque, nem sequer um olhar de consolo. Ela me olhou fixamente e disse: "Isso é definitivo." A sala ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio que parece planejado, ensaiado, como se todos já tivessem concordado, naquele teatro familiar, que eu não fazia parte do roteiro. Eu não discuti. Eu não chorei. Eu permaneci em silêncio. Porque quando você cresce sendo ignorada, aprende que o silêncio pode deixar as pessoas descuidadas. Minha irmã sorria do outro lado da mesa, já gastando mentalmente o dinheiro que nem tinha caído na conta. Meu pai evitava meus olhos, fingindo interesse na vista da janela. Minha mãe cruzou as mãos, calma e satisfeita, como se tivesse acabado de encerrar um capítulo incômodo. Então, o advogado se levantou. Ele não olhou para minha irmã. Ele não olhou para o dinheiro. Ele olhou para minha mãe e disse que havia um documento lacrado que meu avô ordenou que ele lesse apenas se eu estivesse presente. Foi nesse momento que tudo mudou. Meu nome é Ana Clara Moreira, e eu tinha 31 anos quando minha família decidiu, em uma sala fria de ar-condicionado na Avenida Faria Lima, que eu não valia nada no papel. A sala de reuniões era gelada, com aquele ar profissional e impessoal que os grandes escritórios de advocacia de São Paulo adoram. Uma longa mesa de madeira maciça, garrafas de água mineral que ninguém tocou, o horizonte de prédios cinzentos emoldurado pela janela, parecia nos lembrar que a vida lá fora continuaria, não importasse o que acontecesse ali dentro. Minha irmã, Beatriz, sentava-se à minha frente, perfeitamente relaxada, pernas cruzadas, o celular virado para baixo na mesa, como se ela não precisasse mais dele para garantir seu futuro. Minha mãe, Renata, sentava-se ao lado dela, costas retas, queixo erguido, usando o mesmo sorriso composto que exibia nos jantares beneficentes do Clube Pinheiros. Meu pai, Roberto, escolheu a cadeira mais distante de mim. O advogado Dr. Marcelo Fontes pigarreou. "Vamos começar com as distribuições primárias", disse ele, abrindo uma pasta grossa. Antes que ele pudesse continuar, minha mãe se inclinou para a frente. "Não há necessidade de prolongar isso", disse ela suavemente. "Minha filha Beatriz receberá a totalidade dos ativos líquidos do espólio do meu pai, conforme discutido." Beatriz soltou um pequeno suspiro controlado, fingindo surpresa. A sala se encheu de murmúrios de parabéns, risadas contidas, o som de um final feliz sendo ensaiado. Então, Dr. Marcelo fez uma pausa. "E para Ana Clara", começou ele, "ele não deixa nada dos bens pessoais listados aqui." Minha mãe interrompeu, virando-se para mim. "Seu avô deixou os desejos dele muito claros. Você escolheu seu próprio caminho, longe dos interesses da família. Isso é final." Suas palavras pousaram calmamente, precisamente como se tivessem sido praticadas na frente do espelho. Senti meu pulso desacelerar em vez de disparar, sem choque, sem descrença, apenas reconhecimento. Aquele era o momento em que tudo o que eu tinha vivido finalmente recebia um número. 0. Beatriz olhou para mim. Um olhar rápido que era metade pena, metade vitória. Meu pai encarava a mesa como se os veios da madeira de repente exigissem toda a sua atenção. Dr. Marcelo hesitou, apenas por um segundo. Eu notei porque minha mãe também notou. "Há algum problema?" ela perguntou, com a sobrancelha levemente arqueada. Dr. Marcelo fechou a pasta. "Pode haver", disse ele calmamente. E pela primeira vez naquela manhã, o sorriso da minha mãe vacilou. Por alguns segundos depois que Marcelo falou, ninguém se mexeu. Foi aquele tipo de pausa que se estende mais do que deveria, pesada e desconfortável, como se o ar estivesse esperando permissão para circular novamente. Minha mãe foi a primeira a se recuperar. "Não há problema algum", disse ela, com o tom cortante. Profissional, a voz que ela usava quando queria encerrar uma conversa com empregados. "Já resolvemos tudo o que importa. Não vamos transformar isso em um espetáculo." Ela se virou para mim lentamente, deliberadamente, como se me oferecesse uma última chance de passar vergonha. "Bem", ela perguntou, "você tem algo a dizer, Ana?" Todos os olhos se voltaram para mim. Aquele era o momento em que esperavam lágrimas, gritos ou um discurso trêmulo sobre justiça e família. Minha mãe sempre acreditou que emoções eram fraquezas que você podia usar contra alguém
se esperasse o tempo suficiente. Eu não dei nada disso a ela. Estou aqui para ouvir, disse eu calmamente. Só isso. Beatriz franziu a testa. Você está sendo dramática, disse ela, forçando uma risadinha. Isso já é desconfortável o suficiente. Apenas diga o que você vai dizer. Eu não preciso, respondi. Foi quando eu percebi. A mudança sutil na sala. Meu pai parou de tamborilar os dedos. Beatriz se ajeitou na cadeira, o joelho balançando uma vez antes de parar. Os olhos da minha mãe se estreitaram apenas uma fração. O silêncio os deixava nervosos. Dr. Marcelo pigarreou novamente, mas desta vez ele não abriu a pasta à sua frente. Em vez disso, ele a fechou cuidadosamente, como se estivesse deixando algo de lado. Dona Renata, disse ele, olhando diretamente para minha mãe. Seu pai deixou instruções que anulam os documentos que a senhora está referenciando. O sorriso de Renata endureceu. Meu pai estava velho, disse ela. Ele assinou papéis que não entendia completamente. Isso acontece com idosos, doutor. Marcelo assentiu uma vez, reconhecendo a declaração sem concordar. É exatamente por isso que estas instruções foram documentadas, revisadas e seladas sob supervisão notarial e médica. Ele se abaixou e abriu sua maleta de couro. O som do zíper pareceu anormalmente alto. Quando ele colocou o envelope sobre a mesa, não foi dramático, sem floreios, apenas um pacote pardo grosso, selado e etiquetado com uma caligrafia familiar e cuidadosa. Eu a reconheci instantaneamente. A letra do meu avô, seu Antônio. Beatriz se inclinou para a frente. Por que nunca vimos isso antes? Por quê? Disse Marcelo uniformemente. Vocês nunca deveriam ver. Minha mãe empurrou a cadeira para trás e se levantou. Isso é inapropriado, disse ela rispidamente. Não existe segundo documento. Se houvesse, eu saberia. Marcelo não olhou para ela. Este documento, continuou ele, foi selado a pedido do seu pai. Deveria ser aberto apenas se todos os membros imediatos da família estivessem presentes. Ele fez uma pausa. E apenas se a Ana Clara estivesse na sala. A cor sumiu do rosto da minha mãe. Pela primeira vez desde que entrei, ela parecia incerta, não zangada, não ofendida, mas pega desprevenida. Eu permaneci em silêncio. E aquele silêncio, percebi, estava causando mais danos do que qualquer argumento jamais poderia. Minha mãe deu um passo em direção à mesa, palmas pressionadas contra a madeira, como se pudesse fisicamente impedir o que estava prestes a acontecer. Isso é desnecessário, disse ela, a voz subindo o suficiente para atrair a calma que tentava projetar. Meu pai confiava em mim. O que quer que seja isso, está desatualizado, é irrelevante ou foi mal interpretado. Marcelo não respondeu imediatamente. Ele pegou o envelope devagar, dando a todos uma visão clara do selo do cartório, da assinatura, da data escrita à mão pelo meu avô. Não está desatualizado nem foi mal interpretado, disse ele. Foi preparado menos de 8 meses antes de seu falecimento, revisado por consultores independentes e assinado com atestado de sanidade mental. Beatriz balançou a cabeça. Isso não faz sentido, murmurou ela. O vovô mal falava de negócios mais. Senti algo apertar no meu peito. Não raiva, mas clareza. Ele falava de negócios comigo. Ele só não fazia isso onde eles pudessem ouvir. Marcelo rompeu o lacre. O som de papel rasgando foi suave, quase educado, mas aterrissou como um trovão na sala. Para minha neta, Ana Clara Moreira, ele leu. Deixo o controle total da Holding Grupo Horizonte Capital, incluindo todas as subsidiárias, contas e ativos mantidos exclusivamente em meu nome. A respiração da minha irmã falhou. O que é isso? Ela perguntou rápido demais. Marcelo ergueu os olhos. Uma firma de investimentos privados que seu avô construiu silenciosamente na última década. Meu pai finalmente falou. Isso é impossível, disse ele. Papai não tinha tempo para algo assim. Ele arranjou tempo, respondeu Marcelo. E ele se certificou de que fosse separado das contas da família. As palavras continuaram vindo. Esta firma atualmente supervisiona investimentos em software de logística, contratos regionais de distribuição e participações imobiliárias no interior e no litoral. Sua avaliação supera o montante distribuído hoje. O silêncio caiu pesado como uma bigorna. Os 150 milhões de reais de repente pareciam trocado. Minha mãe riu uma vez, um som agudo e oco.
Você espera que acreditemos que a Ana possui mais do que todos nós combinados? Marcelo encontrou os olhos dela. Propriedade não é uma crença, dona Renata. É um fato jurídico. Ela recuou como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Ele foi manipulado, ela disse. Mais alto agora. Ela o virou contra nós. Marcelo baixou o olhar para a página novamente. Ele antecipou essa acusação, disse ele. E é por isso que ele explicou exatamente por que tomou essa decisão. Engoli em seco enquanto ele continuava. Estou ciente, ele leu, de que Ana Clara foi mantida à distância de mim. Visitas canceladas, mensagens não respondidas, informações filtradas. Disseram-me que ela não se importava. Eu sei que isso não é verdade. A compostura da minha mãe se estilhaçou. Isso é mentira, ela gritou. Eu o protegi. Marcelo não levantou os olhos. Também descobri transferências de contas conjuntas usadas sem meu consentimento, leu ele. Quando fiz perguntas, fui informado de que eu já as havia aprovado. Beatriz levantou-se abruptamente. Isso é loucura. Você está destruindo nossa família. Eu finalmente levantei a cabeça. Não, disse eu calmamente. Vocês fizeram isso muito antes de hoje. Marcelo dobrou o documento cuidadosamente. Há mais, disse ele, incluindo evidências que seu pai insistiu que fossem apresentadas se esta decisão fosse contestada. A voz da minha mãe quebrou em algo cru e irreconhecível. Que evidências? Marcelo enfiou a mão na maleta novamente e colocou um pequeno pendrive preto na mesa. Uma declaração gravada, disse ele, em suas próprias palavras. Aquele foi o momento em que minha mãe parou de discutir e começou a entrar em pânico. Ninguém tentou impedir Marcelo quando ele pegou o pequeno drive. Minha mãe estava gritando apenas segundos antes, mas agora estava paralisada, a boca ligeiramente aberta, como se as palavras finalmente a tivessem abandonado. Você não vai tocar isso, disse ela, a voz fina, tensa. Você não pode simplesmente nos emboscar com uma gravação. Marcelo olhou para ela calmamente. Seu pai solicitou que isso fosse mostrado se suas decisões fossem questionadas. Meu pai se mexeu na cadeira. Isso é desnecessário, murmurou. Papai tinha dias bons e dias ruins. Todo mundo sabe disso. Marcelo não discutiu. Ele simplesmente se virou para a assistente, sentada na ponta da mesa. Um laptop apareceu. O drive foi conectado. A tela piscou ganhando vida. Meu avô preencheu o quadro. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, mais magro, mas seus olhos estavam claros e focados de uma maneira que eu não via há anos. Ele estava sentado ereto, mãos cruzadas, vestindo uma camisa social engomada, como se estivesse participando de uma reunião de conselho, não gravando suas últimas palavras. Meu nome é Antônio Moreira, disse ele uniformemente, e estou aqui para explicar por que mudei meu testamento. A mão da minha mãe voou para a boca. Não estou confuso, continuou ele. Não estou sendo pressionado. Sei exatamente o que estou fazendo. Meu pai soltou um suspiro agudo, balançando a cabeça. Isso é inacreditável. Na tela, meu avô se inclinou ligeiramente para a frente. Vi dinheiro sair das minhas contas sem minha aprovação, disse ele. Quando perguntei sobre isso, disseram que eu já tinha concordado. Eu não tinha. O rosto de Beatriz perdeu a cor. Também vi meu relacionamento com a Ana Clara ser gerenciado por mim, continuou ele. Chamadas redirecionadas, mensagens não respondidas, visitas canceladas sob a desculpa de proteger minha saúde. Meu peito apertou. Cada memória surgiu de uma vez. As mensagens de WhatsApp ignoradas. Os natais em que me disseram para não vir. O silêncio que nunca fez sentido até agora. Minha mãe bateu a mão na mesa. Desligue isso, ela gritou. Ele estava perturbado. Ele não entendia o que estava dizendo. Marcelo não se moveu. Na tela, a voz do meu avô endureceu. Eu entendo mais do que eles pensam, disse ele, e entendo quem escuta. Ele fez uma pausa, depois suavizou. A Ana escuta. Ela faz perguntas. Ela constrói em vez de tirar. Ela nunca me tratou como um inconveniente. Senti meus olhos arderem, mas não desviei o olhar. É por isso que o grupo Horizonte Capital pertence a ela, disse ele. Cada cota, cada conta. A sala estava em silêncio, exceto pelo zumbido baixo do laptop. A compostura da minha mãe finalmente rachou. Isso não é justo, ela gritou, depois de tudo o que fizemos por ele. O rosto do meu avô preencheu a tela uma última vez. Se vocês estão assistindo a isso, disse ele,
Significa que estão tentando pegar o que não lhes pertence. O vídeo terminou. Ninguém falou. E pela primeira vez na minha vida, a verdade não sussurrou. Ela se levantou e exigiu ser ouvida. A tela ficou escura, mas o silêncio não se dissipou. Ele pressionou a sala, pesado e final. Minha mãe estava respirando rápido agora. Respirações curtas e rasas, como se estivesse tentando fugir do que já a tinha alcançado. Meu pai olhava para o laptop em branco, seus dedos batendo na mesa em um ritmo que não fazia mais sentido. Isso não prova nada, disse ele finalmente, embora sua voz não tivesse convicção. As pessoas dizem coisas quando estão emocionadas. Marcelo fechou o laptop suavemente, como se desse ao meu avô a dignidade de um adeus adequado. A gravação é datada, tem carimbo de tempo e é acompanhada por uma avaliação neurológica confirmando capacidade plena, disse ele. Mas isso não é tudo. Minha mãe levantou a cabeça bruscamente. Claro que não é, disse ela com amargura. Você não pararia apenas em nos humilhar. Isso não é sobre humilhação, respondeu Marcelo. É sobre documentação. Ele deslizou uma pilha fina de papéis pela mesa. Extratos bancários, registros de transferência, logs de autorização digital. Solicitei ao tribunal uma auditoria forense das contas conjuntas depois que seu pai levantou preocupações, continuou Marcelo. Estes documentos mostram transferências repetidas feitas sob procuração para despesas não relacionadas aos cuidados dele. Beatriz se inclinou para a frente, agarrando a borda da mesa. Aquele dinheiro pagou coisas da família. Marcelo não olhou para ela. Viagens de luxo para Paris, aluguel de veículos importados, despesas com assessoria de imprensa pessoal. A voz da minha mãe subiu novamente. Nós cuidamos dele, nós nos sacrificamos, e o tribunal considerará isso, disse Marcelo uniformemente, mas também considerará o timing, a frequência e o consentimento. Ele se virou para mim pela primeira vez, desde que o vídeo terminou. Ana, seu avô antecipou um desafio legal. Ele me autorizou a protocolar o documento selado imediatamente se a intenção dele fosse questionada. Meu coração bateu forte. O que acontece agora? Perguntei. A resposta de Marcelo foi calma, profissional e devastadora. O tribunal reconhecerá seu controle majoritário sobre o Grupo Horizonte Capital. Se o testamento for contestado, esses registros se tornam públicos. O aperto de Beatriz na mesa aumentou. Públicos? Marcelo assentiu. Sim, incluindo as transferências, a gravação e as avaliações médicas. Minha mãe afundou na cadeira como se suas pernas tivessem finalmente cedido. Pela primeira vez, ela não estava discutindo, ela não estava comandando, ela estava calculando. E percebi então que aquilo não era mais sobre amor ou traição, era sobre provas. E provas não se importam com quem criou você. Elas só se importam com o que pode ser provado. Eles não contestaram o testamento, não oficialmente, não publicamente. O medo do escândalo na alta sociedade paulistana era maior que a ganância. Marcelo protocolou o documento selado na semana seguinte, junto com a gravação, o atestado médico e a revisão financeira preliminar. Uma vez que a papelada saiu daquela sala de reuniões e entrou no sistema judiciário, a confiança arrogante com a qual meus pais viveram por décadas começou a evaporar. O que se seguiu não foi dramático. Não houve brigas de gritos, nem confrontos finais de novela. Apenas consequências. Um contador forense foi nomeado para concluir a auditoria que meu avô havia solicitado antes de morrer. Linha por linha, ano por ano. A história que meus pais haviam controlado com tanto cuidado foi traduzida em números que não mentiam. Despesas justificadas como necessidades da família, transferências rotuladas como empréstimos temporários, autorizações reivindicadas, mas nunca documentadas. A verdade não explodiu, ela se acumulou. Beatriz parou de postar no Instagram quase da noite para o dia. As viagens desapareceram primeiro, depois as parcerias com marcas famosas. Marcas que antes ligavam para ela diariamente ficaram em silêncio, depois distantes, depois inalcançáveis. Sua vida cuidadosamente curada não desmoronou em um único momento. Ela simplesmente parou de ser financiada. Meus pais venderam a mansão no Morumbi em 3 meses. Aquela com o gramado perfeito e as fotos de Natal encenadas na escadaria da frente. Aquela que minha mãe gostava de chamar de
nosso legado. Eles se mudaram para um apartamento menor, longe do círculo social, onde as pessoas haviam começado a fazer perguntas desconfortáveis. Eles não me ligaram, nem para pedir desculpas, nem para explicar, nem mesmo para discutir. E pela primeira vez, o silêncio deles não era algo feito contra mim. Era algo que eu escolhi aceitar. Assinei os documentos finais sozinha, sem testemunhas familiares. Apenas Marcelo, um tabelião e o peso firme de uma caneta na minha mão. Quando terminei, Marcelo assentiu uma vez. Eles não têm direito legal aos seus bens, disse ele. Nem agora, nem nunca. Senti algo se soltar no meu peito. Não alívio exatamente, mas clareza. Eu não estava me afastando da minha família. Eu estava caminhando para a frente sem eles. Mudei-me para Florianópolis 2 meses depois. Não para desaparecer e não para começar do zero, mas para começar nos meus próprios termos. A ilha parecia certa. Longe o suficiente para respirar, perto o suficiente para inovar. O Grupo Horizonte Capital já tinha um pequeno escritório lá, no polo tecnológico. Um punhado de pessoas que vinham fazendo um trabalho real, silenciosamente, muito antes de minha família saber que a empresa existia. Na primeira semana, ninguém me tratou como uma herdeira. Trataram-me como uma responsabilidade. Havia planilhas para revisar, contratos para entender, sócios que queriam saber se eu era séria ou apenas mais um nome em um documento. Eu acolhi isso. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava sendo avaliada por quão bem eu me encaixava na imagem da família. Mas se eu prestava atenção, fazia as perguntas certas e cumpria o combinado. E eu cumpri. Não buscamos ostentação. Focamos na estabilidade, ajudando empresas de logística de médio porte a otimizar operações, ajudando distribuidores regionais a sobreviver em mercados que não perdoam erros. Lembrei-me da voz do meu avô cada vez que tomávamos uma decisão. Construa algo útil, algo que dure. Criei um pequeno fundo de bolsas de estudo em nome dele, silenciosamente, sem anúncios ou comunicados à imprensa. Apenas oportunidades para estudantes que me lembravam um pouco demais de mim mesma. Curiosos, ignorados e subestimados. Beatriz me enviou um e-mail uma vez durante aquele primeiro ano. Sem acusações, sem exigências. Apenas alguns parágrafos admitindo que ela não sabia quem era sem a atenção, sem o dinheiro suavizando tudo. Eu não respondi imediatamente. Quando finalmente o fiz, mantive a simplicidade. Gentil, mas firme. Não éramos inimigas, mas também não éramos próximas. Ainda não. Quanto aos meus pais, eles desapareceram na distância e nos boatos. Um estado diferente, uma vida menor, sem mais controle. E, estranhamente, isso foi o suficiente, porque a vida que eu estava construindo não exigia mais a permissão deles para existir. Por muito tempo pensei que a parte mais difícil da minha vida fosse ser ignorada. Crescer como a filha que não se encaixava no retrato, aquela que não performava bem sob comando ou refletia a imagem de perfeição que meus pais queriam apresentar. Acreditei que se eu apenas trabalhasse mais, ficasse mais quieta ou me provasse mais claramente, eles eventualmente me veriam. Eu estava errada. Algumas pessoas não ignoram você porque você não tem valor. Elas ignoram você porque reconhecer o seu valor ameaçaria a história que elas construíram sobre si mesmas. O que meu avô me deu não foi apenas uma empresa ou segurança financeira. Ele me deu perspectiva. Ele me mostrou que ser quieta não significa ser impotente e que a paciência pode ser uma forma de força quando combinada com preparação. Aprendi que família não é definida por quem controla a cabeceira da mesa quando as decisões são tomadas. É definida por quem protege seu futuro quando você não está na sala. Também aprendi algo mais difícil. Você não precisa ficar em espaços onde seu valor é constantemente debatido. Você tem permissão para sair. Você tem permissão para construir algo novo, com pessoas que não precisam ser convencidas de que você importa. Se você já foi a pessoa que foi dispensada, subestimada ou silenciosamente excluída do roteiro, lembre-se disto. Seu valor não desaparece só porque alguém se recusa a reconhecer. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer não é falar mais alto, é dar um passo à frente, calma, preparada e sem medo, quando a verdade finalmente tiver espaço para falar.